José Manuel, eras novinho nessa altura, tens alguma memória do que se passou? Tenho memória, sei exatamente onde é que estava nesse dia, como onde estavas dizer, no 11 de Março. Onde é que estava no 11 de Março, assim como sei onde estava no 25 de Abril, no 28 de Setembro e no 25 de Novembro. E no 25 de Novembro. Portanto, foi um período muito intenso e eu, apesar de ser relativamente novo nessa altura, andava metido em muitas trapalhadas, digamos assim, e algumas delas também muito reveladoras do que foi este período. E curiosamente, para mim, no meu caso concreto, aquilo até foi um momento de mudança, o 11 de Março. Porque, vamos lá ver, a seguir ao 25 de Abril houve logo algumas coisas que mudaram e criaram um ambiente totalmente diferente. Eu tinha acabado de fazer, na altura dizia liceu, atualmente ensino secundário, tinha menos um ano do que tenho hoje, eram só 11 anos, portanto 4 anos de escola primária, 7 anos de liceu, pronto, era assim que se chamava, mas só que nesse ano ninguém pôde entrar para a universidade. Portanto, em 74, não houve entrada. Ninguém entrou? Não entrou ninguém. Ficou tudo, as universidades, quer dizer... Continuaram os que estavam? Continuaram os que estavam e houve ali um período de intervalo que tinha muito a ver com algo que estava a acontecer, que era a incapacidade das universidades, tinham nessa altura, de receber um número crescente de alunos que estavam a chegar, por um lado. Por outro lado, enfim, há muita discussão sobre exatamente porque é que isto foi decidido assim. Houve até uma polémica pública aqui há uns anos entre a Zita Seabra, que era na altura principal dirigente dos estudantes comunistas da UEC, PCP, e não sei se ele foi secretário de Estado, ministro, com esta responsabilidade, que também era próximo dessa área, que era o António Espanha, historiador, e, portanto, que andaram a discutir qual foi a motivação para não se deixar entrar ninguém. E a ideia foi um serviço cívico. O que é que era o serviço cívico? Era basicamente mandar os estudantes para o campo indoutrinar. Eram as campanhas de alfabetização, era isso? Campanhas de alfabetização, tudo. Serviço cívico, pronto. Obviamente que eu não alinhei nesse serviço cívico, que aquilo era tudo muito politizado, para o lado do PCP, não é? Portanto, aquilo era uma coisa muito instrumentalizada pelo PCP, mas conheço gente que foi... conheci pessoas que foram aí pelo país e fiz uma coisa absolutamente extraordinária, que é, deixei-me ficar no liceu, onde eu estava, Liceu Pedro Nunes, continuei lá a ir todos os dias, como se estivesse a estudar ainda fingi, quer dizer, ainda tentei inscrever-me a duas disciplinas novas, já tinha acabado o 7º ano, portanto era difícil, ainda pensei que podia estudar geografia e alemão, mas depois basicamente o que eu ia fazer era reuniões todos os dias. Mas toda a gente sabia que eu já não era aluno do liceu, mesmo assim fui eleito para a Comissão de Gestão do Liceu. Eu mandava no liceu, mesmo, literalmente. Era um dos que mandava, quer dizer, era um dos que mandava. Bem, e aquilo foi muito turbulento, e depois o 11 de Março é o momento em que eu acabei com isso e vim cá para fora fazer outras coisas, porque aquilo foi claramente a altura em que, de facto, o processo acelerou. Havia coisas que vinham de trás, por exemplo, ocupações de casas, as primeiras ocupações de terras no Alentejo já tinham começado antes do 11 de Março, mas depois há uma aceleração brutal a seguir. E nós temos um podcast que foi do Rui Ramos e do João Miguel Tavares, em que conta o ambiente político em termos daquilo, o que é que foi o 11 de Março, o que é que poderá ter levado ou não o Spínola a tentar fazer aquele que foi um disparate, a famosa boato da matança da Páscoa. Portanto, há aqui muita coisa sobre a qual eu diria que ainda não se sabe tudo, mas já se percebe bastantes coisas, como quem ouvir esse podcast, que é o último do resto da história, pode perceber. Portanto, eu achei que valia mais a pena falar hoje um bocadinho daquilo que era, por um lado, o ambiente do país, o dia-a-dia. Nós também temos um outro podcast que fala um bocadinho disso, em que as pessoas contam como é que viveram esses dias, que é com o Pedro Castro e o Rui Ramos. E o Rui Ramos também. E o Rui Ramos também. Mas... como eu vivi esses dias e como estava lá, por assim dizer, acho que há coisas que são interessantes recordar. Eu vou falar sobre duas coisas. Por um lado,
aquilo de facto teve um lado absolutamente alucinante. Eu vou citar aqui uma frase, só para se ter uma ideia. Não fujas muito do microfone. Hã? Não fujas muito do microfone. Pois, não posso fugir muito do microfone. Eu trouxe aqui um livro, que aliás chama-se Os Dias Loucos do PREC, e que basicamente é um livro muito útil, porque basicamente foi feito por 2 jornalistas, o José Pedro Castanheira e o Adelino Gomes. Basicamente, o livro não foi feito para ser livro, portanto, no Expresso e no Público, na altura em que foram os 25 anos, só vou erro, ou os 30 anos, acho que foram os 30 anos, eles fizeram uma cronologia, portanto, do PREC. O Expresso saía uma vez por semana, publicava um texto por semana, o Público saía todos os dias, publicava um texto por dia, portanto, e depois a junção dos textos com pequenas adaptações deu este livro. E, portanto, eu próprio, ao folheá-lo de novo, redescobri coisas que era impossível lembrarmos. E esta que eu vou citar é uma dessas, que é uma entrevista, ou umas declarações, é uma conversa de imprensa mesmo. Isto é uma situação do jornal República, que era um dos jornais da altura, em que o Hotel Saraiva de Carvalho, que na altura era o comandante do Copcom, logo no dia 12 de março, diz: por uma questão de precaução, seria bom fazer crer ao Sr. Franco Carlucci era o embaixador dos Estados Unidos, que talvez fosse melhor neste momento abandonar Portugal, até por uma questão da sua própria segurança pessoal. É possível que a certa altura ele sofra um dissabor qualquer. Portanto, o que é que nós temos aqui, para se ter uma ideia? Temos aqui o principal chefe militar operacional do país a dizer ao embaixador dos Estados Unidos que é melhor ir-se embora, senão pode-lhe acontecer alguma coisa. Portanto, isto dá uma... Eu acho que... Eu não me lembrava já desta frase em concreto, mas isto dá uma ideia de um bocadinho de como é que eram estas coisas. Na altura, toda a gente sabe, toda a gente sabe. Quem conhece este período sabe que foi na sequência do 11 de Março que se dá uma famosa Assembleia do MFA, Movimento das Forças Armadas, uma Assembleia que ainda hoje é conhecida como a Assembleia Selvagem, uma Assembleia onde entra toda a gente, não eram delegados, por assim dizer, eleitos pelos cordéis de baile, toda a gente lá para dentro, onde se fazem algumas das propostas mais delirantes, designadamente há propostas de fuzilamento feitas aí, rejeitadas, sejamos justos, mas há outras que não são, como por exemplo, nacionalizar tudo ou quase tudo, e é nessa sequência que, por exemplo, que a banca é nacionalizada. Isabel, desculpa só para isso foi antes ou depois do 11 de Março? Depois do 11 de Março. Já foi depois do 11 de Março. Depois do 11 de Março há essa Assembleia, que é à noite, na noite do 11 de Março, portanto, por aí adiante, e depois é tomada esta decisão. Ainda há uma intervenção do Ministro das Finanças do terceiro governo, que era o Silva Lopes, a dizer, vamos lá ver, tenham calma, pelo menos não nacionalizem também a banca estrangeira, porque isso pode nos causar outros problemas, porque há problemas de pagamentos, não é? Porque a banca estrangeira podia dizer assim, cortam-se os pagamentos, Portugal estava em recessão, portanto sobretudo estava a importar muito mais do que aquilo do que exportava, porque tinha havido uma explosão de consumo por causa dos aumentos gerados pela contestação popular nos anos anteriores. Portanto é um ano em que muita gente consome, por exemplo, é um ano recorde de venda de automóveis, só que nós não fabricamos automóveis, era preciso importá-los, por exemplo, com alguns carros muito típicos dessa época, nomeadamente um automóvel que eu de alguma forma associo sempre a este período, que é o Datsun 1200, não sei se as pessoas têm ideia do que era o Datsun 1200, era um carro que durava, nunca se variava, e que ficou muito conhecido dessa altura. Bem, o Datsun era o antepassado da Nissan, para os mais novos que não sabem bem o que era um Datsun, era o antepassado da Nissan, dos Nissan. Bem, e com a nacionalização da banca vem uma coisa que nos toca a nós, jornalistas muito perto, que é a nacionalização dos jornais. Mas não só, houve barbeiros que também foram nacionalizados. Porquê? Porque a banca tinha tomado posse nos anos anteriores pelo normal, em parte pelo ciclo normal da economia, em parte porque tinha havido um processo de modernização tecnológica de muitos órgãos de informação que tinha implicado investimentos grandes, estava-se a passar de tecnologia,
era um mundo diferente, digamos assim. As empresas eram muito maiores do que são as empresas de comunicação social, podiam ter 1000 trabalhadores, a maior parte dos quais não eram jornalistas, eram operários gráficos, publicitários, administrativos, por aí adiante, coisas assim do género. As próprias empresas tinham as suas máquinas de impressão dentro dos edifícios, alguns deles no Bairro Alto, que era uma coisa que até hoje custa a imaginar como é que era possível ter ali as máquinas de impressão. Nós, aqui Observador, começámos num desses edifícios, agora estamos em Alvalade, mas começámos no Bairro Alto, num desses edifícios, que era o Bairro Popular, o Diário Popular, o Diário Popular, e curiosamente o sítio onde estava a sala de expedição era onde nós arrumávamos os carros, foi transformado em garagem, porque aquilo obviamente já não estão lá as máquinas, não é? Mas esses investimentos tinham criado dívidas, e com essas dívidas e outros processos, a banca tinha tomado conta da maior parte dos jornais, e portanto foi tudo de arrasto. E até aqui podemos dizer, pronto, isto foi tudo uma precipitação, não se teve em atenção separar umas coisas das outras, tratar do assunto. A mentalidade não era esta. O ministro da Comunicação Social da altura, que era um militar chamado Correia Jesuíno, tem declarações destes dias a dizer que, isto é uma coisa que hoje até ainda me faz pau de galinha, a dizer que, bem, isto é um mundo novo e agora os jornalistas vão ser todos funcionários públicos. Portanto, tem que pensar que eles são funcionários públicos. É assim que quer dizer, funcionários públicos que na cabeça dele eram funcionários do governo. Porque depois, lendo os detalhes, a ideia era que era preciso que os órgãos de informação fossem correias de transmissão da política desse tempo. Há, inclusivamente, uma crónica de uma das figuras mais conhecidas, um dos, enfim, cronistas mais conhecidos desse período, que já vinha de antes do 25 de Abril, era um crítico de televisão, mas que depois se tornou muito famoso pelas suas posições políticas, o Mário Crestrin, que tem uma crónica que supostamente, a coluna chamava-se o Canal da Crítica, se a memória não me falha, e que tem uma crónica a dizer que é preciso nacionalizar o povo. Portanto, isto dá um sentido da maneira de pensar. Quer dizer, eu podia contar muito mais episódios e depois vamos ter a oportunidade de falar de episódios, mas acho que não vale. Quer dizer, isto era tudo mais ou menos assim. Agora, é preciso ter consciência do seguinte: nós estamos, há aqui do ponto de vista político, há aqui um momento que é realmente crítico, e esse momento crítico é semi-resolvido, mas também muito condicionado. O que é que acontece? As eleições estavam marcadas para 12 de Abril. E há uma parte importante do MFA e da parte revolucionária, digamos, mais revolucionárias, PCP, mais a esquerda, que acham, têm a percepção de que não têm o apoio da maioria do povo e que, portanto, é um risco realizar as eleições, que as pessoas não estão preparadas. É uma espécie do outro lado do que dizia o anterior regime. O povo não está preparado para ir a eleições, só que agora é ao contrário, não é? Portanto, é ao contrário no outro extremo político. E, portanto, houve propostas nessa Assembleia do MFA para não haver eleições. Só que, apesar de tudo, havia um compromisso assumido, elas não se realizam a 12 de Abril, passam para 25 de Abril para dar ali mais tempo para permitir a organização das eleições. Há um condicionamento imediato dessas eleições, porque há uma decisão de proibir 3 partidos políticos. Já tinha havido proibições de outros partidos políticos mais cedo, Partido do Progresso, Partido Liberal, tinham sido proibidos antes. Não, aqui é o Partido da Democracia Cristã, que estava a preparar uma coligação com o CDS, e que o CDS num instantinho teve que refazer as listas e refazer tudo, porque o seu parceiro é proibido. Reparemos, o líder do CDS, até o 11, que é Freitas do Amaral, até o 11 de março, fazia parte do Conselho de Estado. E o Conselho de Estado era um órgão importante que é dissolvido na sequência do 11 de março. Porque primeiro há uma tentativa de expulsar do Conselho de Estado os membros civis. Entre eles os Freitas do Amaral, mas os outros eram seis os civis que lá estavam, pois os outros eram militares. O que queria dizer que na prática isto era um regime militar. E os civis dizem, não, nós não saímos, nós não nos demitimos. Pronto, então a solução foi, acabou-se.
acabou-se isso e é substituído pelo Conselho da Revolução, que assim emana do movimento das Forças Armadas. E isso já era só com militares. E que naturalmente esse já era só com militares e de resto vai-se prolongar até a revisão constitucional de 1982. Portanto, dura muito tempo. Mas o que os militares impõem na altura é um pacto aos partidos. Há 2 pactos MFA partidos. Um que é feito nesta altura, a seguir ao 11 de março, e depois este pacto é revisto a seguir ao 25 de novembro. O pacto a seguir ao 11 de março é um pacto destinado a condicionar a Constituição que vai ser escrita, porque o que nós íamos eleger era a Assembleia Constituinte, e esse pacto é destinado a condicionar o que pode ou não pode ser essa Constituição, portanto, a limitar a liberdade dos deputados constituintes. E delimitava muito, ao ponto de nós ficámos num regime semi-militar na Constituição de 76, com alguma tutela militar sobre o regime, mas na versão do primeiro pacto não, era mesmo uma espécie não lhe chamaria de ditadura militar, mas era uma coisa muito próxima sobre isso, sobre a margem de liberdade que havia a democracia representativa, a democracia formal. Os partidos estão muito condicionados e acabam por assinar, porque se não assinassem não havia eleições, portanto preferem assinar, é o compromisso que fazem, mas nessa altura já partidos como, sobretudo o Partido Socialista tem muita importância nesta altura ainda, mas ainda não, já tinha-se começado a afastar e a perceber bem o que estava a passar, até porque na remodelação do 3º para o 4º governo constitucional, o Partido Socialista leva um pontapé, por assim dizer, não é? Mário Soares, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros, passa a Ministro sem pasta, ou quer dizer que passa a Ministro sem funções. Entram ministros do MDP-CD, ou ministros do MDP-CD são acólitos, são, digamos, apêndices do PCP, portanto o 4º governo já é um governo muito condicionado, digamos, pelo PCP e dominado pelo PCP, apesar de ainda ter, no início ainda tinha ministros do PPD e do PS. Sá Carneiro está muito doente e no final do mês de março, pouco depois do 11 de março, tem mesmo que ir para Londres, portanto ele está num estado muito crítico, ele tinha tido várias razões, entre elas um acidente automóvel muito grave que ele tinha tido antes do 25 de Abril, e portanto há aqui uma enorme limitação, há uma campanha, começam a sair carros de Lisboa para fazer campanhas de dinamização para tentar condicionar as eleições. Chega a haver um apelo do MFA para o voto em branco, se não souberem quem é que vota, voto em branco, portanto que era no sentido para tentar limitar todos aqueles que não fossem os mais militantes. Eu tenho de falar assim neste tom, não é? Posso, aliás, dizer... Helena Matos, pode não parecer, mas assim, neste tom. Provavelmente terá sido feita uma espécie daquilo que hoje chamaremos uma sondagem, mas uma coisa grosseira, que indicou ao PCP que não iria ter as votações que a sua visibilidade mediática e social lhe garantiam. E que a sua influência na altura. Aliás, o Rui Ramos, no podcast que aqui tem, refere que o Spínola tinha dito ao Carlucci que o PCP nunca teria mais do que 10%. Sim, basicamente foi o que aconteceu. E estes números não terão caído completamente do céu. Portanto, eles começam a perceber que não vão ter, sobretudo o MDP-CDE, não vai ter aquela votação que se espera. E depois... Porque há aqui uma coisa curiosa, que é... porque isto também é muito significativo. Porque há uma coisa que tem muito a ver com o que se pensava que podia acontecer em Portugal. E desse ponto de vista é preciso ter 2 referências. A primeira referência é o livro do Álvaro Cunhal, Rumo à Vitória, portanto, que é um livro, são as teses do 5º Congresso, não estou em erro, portanto, sim, 5º Congresso, que é realizado antes do 25 de Abril e que, no fundo, define os caminhos para a Revolução. Portanto, o programa político do PCP no sentido da Revolução. E que é uma adaptação daquilo que na altura é a cartilha inspirada na Revolução de Outubro. Pronto. E quando chega o golpe militar, portanto, o PCP não tinha a certeza que a coisa ia acontecer por um golpe militar, quando acontece o golpe militar, a estratégia do PCP, replicada também pelos partidos, pelos micropartidos que existiam na extrema-esquerda,
e que todos eles tinham a mesma cartilha, portanto uma cartilha inspirada na Revolução de Outubro. Isto vai-se passar da seguinte... Vamos lá ver. A Revolução de Outubro, na Rússia, não foi uma revolução popular. Foi basicamente um golpe de Estado, utilizando os operários e os militares de São Petersburgo, da capital. E depois disso é que houve a conquista do poder. Aliás, logo a seguir às eleições, há umas eleições para a Assembleia Constituinte, logo a seguir à Revolução de Outubro, que o partido bolchevique, portanto Lenin, perde, mas depois não deixa a Assembleia Constituinte tomar posse. Portanto, há imensos paralelos. Há tantos paralelos que eu lembro-me de, no verão de 75, portanto eu estava num desses grupos radicais. No verão de 75 entrei num restaurantezinho onde às vezes nós íamos comer qualquer coisa, porque aquilo era perto ali da Vítor Cordon, e estava um dirigente desse partido, assim, um teórico, que dizia que estava super otimista: isto vai ser a revolução, isto vamos ter a revolução, não há dúvidas nenhumas. E eu disse: mas como é que tens tanta certeza? Vai ler as teses de Abril do Lenin. O que é que são as teses de Abril do Lenin? As teses de Abril do Lenin é um livro muito importante para a história da Revolução Russa, porque é um momento em que ele chega naquele comboio em que os alemães o ajudam a chegar a São Petersburgo, e contraria aquilo que era a linha dominante na direção do Partido Bolchevique, portanto, Partido Comunista, não se chamava ainda, chamava-se Partido Bolchevique, e diz: a revolução é agora. A revolução não é lá para diante, a revolução é agora. E vamos fazer a revolução com esta agitação. E tudo parecia em Portugal parecido. Repara, tínhamos os militares muito alinhados, e os militares na rua, atenção, os militares vinham para a rua. Há manifestações de militares fardados. Nenhuma dúvida sobre isso. Os militares empenham-se nisto. Há o famoso juramento de bandeira do Raulon, em que, portanto, os juramentos de bandeira são feitos, eu não sei se ainda hoje continuam a ser assim, com a chamada saudação romana, que depois passou a chamar saudação nazi, mas já existia, é anterior, não é? Portanto, braço estendido, não é? Os romanos realmente chegaram cá antes do Hitler. E o quê? Os romanos chegaram cá antes do Hitler, sim. Bem, claro que temos. E eles fazem uma espécie de... E há um juramento de bandeira em que a posição do braço é igual, mas em vez de ter a mão estendida tem o punho cerrado, porque é o símbolo da revolução, o punho cerrado, não é? Portanto, o punho cerrado da mão direita, porque depois essa é a diferença. Os comunistas a mão direita, os socialistas a mão esquerda. Mãozinha esquerda ou mãozinha direita é a diferença. Tudo estes detalhes, digamos assim, que hoje a maior parte das pessoas nem faz ideia, não é? Portanto, a ideia era mesmo fazer isto. E não só, eles dizem que juram estar ao lado do povo, ao serviço da classe operária, dos camponeses e do povo trabalhador, bem como aceitar a disciplina revolucionária contra o fascismo, pela democracia e poder para o povo e pela vitória da Revolução Socialista. Portanto, isto é o juramento de bandeira. Portanto, a questão, eles juram só obedecer à disciplina revolucionária, não é? Bem, portanto, mas isso já é lá mais para diante, já é mais perto do 25 de novembro, portanto, já é bastante lá mais para diante, mas isto começa aqui e portanto, havia essa perspectiva que era, com a mobilização de uma parte da chamada Cintura Vermelha de Lisboa, portanto, onde o PCP tinha muita influência, com a mobilização dos militares, era possível, e foi isso que vinha, de alguma forma tinha sido uma estratégia prevista no rumo à vitória do Álvares Cunhal, que ele, no princípio, quando se dá o 25 de Abril, ele não acredita logo que seja possível, e no princípio o PCP tenta travar os movimentos mais radicais. O PCP fura greves, logo a seguir ao 25 de Abril, manifesta-se contra as greves, contra uma greve da TAP, por exemplo, uma famosa greve da TAP, porque havia uns setores mais radicais. Os TLP, pronto. Mas depois há uma altura em que ele percebe, não, temos aqui uma oportunidade e, portanto, pode ser que consigamos. Depois isto vai até ao fim, discute até que ponto é que ele pensou que isso era possível ou não, quando é que começa a verificar porque depois começa a haver a reação do outro lado, não é? Que não existia praticamente até o 11 de março. Mas eu queria só lembrar. Diz lá. Olá, bom dia. Olá, bom dia, Maria João. Não, é quando tu há pouco disseste que havia inclusivamente militantes do MDP-CDE, que era um
evidentemente uma espécie de escravo do Partido Comunista, que apelavam ao voto em branco. Havia também um setor, eu estou-me a lembrar de um grupo liderado por Jorge Sampaio, que apelaram ao voto em branco. Sim, não, mas portanto não eram só pessoas, era mais alargado. Sim, era mais alargado. Não, mas onde eu quero chegar era extraordinariamente mais alargado, com pessoas como o Jorge Sampaio. Evidentemente tinha tido um grande papel em 1962 nas greves estudantis, mas que era um advogado respeitado em Lisboa. Sim, e que não hesitou. Onde eu quero chegar é o grupo dele, não eram propriamente uns operários vindos da cintura industrial, não hesitaram em também apelar ao voto em branco e nunca criticar o Otelo. Sim, nunca o fizeram. Aliás, nunca o fizeram. Eu julgo que falaste sobre Sampaio, penso que João Cravinho também estava nesse grupo. E Vengróvios, pronto. Há este ambiente. Há uma coisa... Há um tempo de antena. Sim, mas o Ferro Rodrigues depois acabaria por entrar em ruptura com o POC. Mesmo a dizer que são contra as eleições burguesas. E as eleições do dia 25 de abril de 1975, é certo que correram muito bem, foram maravilhosas, mas foram maravilhosas porque as pessoas foram esmagadoramente votar, porque não houve qualquer normalidade democrática naquele dia. As pessoas estavam a votar e havia-se uma espécie de esclarecimentos em alguns sítios, e houve declarações, porque como era o dia 25 de abril, também houve celebrações do dia 25 de abril. E, portanto, misturou-se tudo, nessas celebrações, na prática, faz-se um apelo à dinâmica o que acontece nas eleições é que, de facto, confirma-se que, portanto, repara, primeiro há uma coisa que é típica também desta cultura comunista, digamos assim, que é, mas que para o PCP foi um erro, não é? Portanto, que é a ideia de que há o partido propriamente dito e há a frente alargada, que era uma coisa que vinha da tradição dos partidos comunistas da década de 30, 1930, e que tinha sido aquilo que tinha permitido chegar ao poder em Espanha, chegar ao poder em França, mesmo em posições minoritárias, a chamada tradição da Frente Popular. Em Portugal, isso é logo cortado de raiz por Mário Soares, quando diz que eu não fico no meu MDP-CDE. O MDP-CDE não é para ir às eleições e, portanto, o MDP-CDE fica muito rapidamente um apêndice claríssimo do PCP. Mas o PCP comete o erro de não o tirar das listas. E depois arrepende-se, porque com o método D'Hondt, isso implica que depois, quer dizer, o MDP-CDE tem um resultado muito fraquinho, 4 ou 5%, mas prejudica muito o PCP na eleição de deputados. Na eleição seguinte, em 76, já não é MDP-CDE. Portanto, já há uma Frente Popular, já não sei se na altura era a APU, acho que era o primeiro nome, Aliança Povo Unido. Mas os partidos da extrema-esquerda fizeram o mesmo. Faziam o mesmo. Havia os partidos e depois havia as frentes populares. E, portanto, alguns fizeram isso e não faziam. Por exemplo, havia, não vou guardar os nomes porque as siglas são um inferno, mas o curioso é que, por exemplo, uma dessas frentes, que era uma coisa chamada Aliança Operária Camponesa, a Aliança Operária Camponesa, que estava ligada a um partido chamado Partido Comunista Português Marxista-Leninista, PCP-ML, a Aliança Operária Camponesa é proibida, não vai às eleições. E este partido, dos partidos de extrema-esquerda, é um dos primeiros que se aproxima do Partido Socialista, contra o PCP. Mas isso já é depois durante o verão quente. Portanto, isto é um período. Mas a estratégia era haver múltiplos partidos em vez de concentração. A estratégia há uma parte das pessoas, portanto, nós por um lado temos que afirmar que somos comunistas, mas por outro lado há uma parte da população que tem receio. Portanto, o melhor é irmos disfarçados. E isto é uma estratégia seguida, quer dizer, se nós formos ver a história do movimento comunista, isto foi feito nos anos 30, mas depois foi repetido nos países de leste, antes da tomada de poder pelos partidos comunistas. Há partidos que se chamavam socialistas e depois passaram, por exemplo, o Partido Comunista da RDA, não se chamava comunista, chamava-se Partido Socialista Unificado, porque tinham imposto aos socialistas a fusão com eles, e isto aconteceu em vários países de leste. Há um livro excelente da Anna Applebaum sobre esse período em que conta tudo isto de maneira límpida, mas o que é extraordinário é como isto tudo se repete, como isto tudo era muito doutrinário. Quer dizer, aquela doutrina daquele dirigente da força em que eu andava a dizer, leiam as teses de Abril, nós na altura andava-se com os livros do Lenin sobretudo os de Lenin, como se fosse a Bíblia.
Lenin disse, o Lenin não sei o quê, é assim que se faz. Temos que Uma pessoa que te ouça pensa que estamos neste momento, em 2025, março de 2025, a viver um conto de fadas. Não, mas aqui isto foi assim. Estamos num dos piores momentos da democracia. Isto foi assim, e se não tivesse havido o 25 de novembro, independentemente de saber, repara, o 25 de novembro não é determinante apenas para acabar com esta cavalgada, é determinante também para acabar com o primeiro pacto de MFA partidos, porque o primeiro pacto de MFA partidos, que é feito logo, que é imposto, repara, o MFA dá 2 dias aos partidos para assinar o pacto, 2 dias, não lhes dá mais tempo, portanto, ou assinam ou não há eleições, portanto, e esse pacto, que era de facto um regime em que o Presidente da República era escolhido pelos militares, não era eleito, só para se ter uma ideia do que era este pacto, teria feito de Portugal uma semi-democracia, ou uma coisa, sei lá, semi-venezuelana, não sei o que era. Portanto, mesmo que a parte da agitação social e a agitação política tivesse terminado no 25 de novembro. Depois foi necessário fazer um segundo pacto, que deu aos constituintes muito mais margem de manobra. Aliás, nesse primeiro pacto, as questões partidárias são tratadas como lutas partidárias estéreis e desagregadoras, não é? E, portanto, íamos ficar, define-se que tudo ia correr dentro do pluralismo político e da via socializante, que permita levar a cabo em liberdade, mas sem lutas partidárias estéreis e desagregadoras, um projeto comum de reconstrução nacional. Portanto, estava tudo condicionado, e depois há uma aceleração durante o verão, pois com muitas coisas a acontecerem, mas há um momento em que é também aqui mesmo muito importante, e portanto desse ponto de vista aquilo que acaba por ser decidido naquela famosa Assembleia é importante, que é manter as eleições, porque no momento em que há eleições criam-se de imediato 2 legitimidades, que há uma legitimidade democrática, para todos os efeitos percebe-se que a maioria do país é moderada, vota no PPD, que tem mais de 20% dos votos, vota no Partido Socialista, que tem 36% ou 38%, portanto uma votação muito boa, vota no CDS, claro, sim, que teve, a melhor votação do CDS é no ano seguinte, em 76, que tem uma exatamente, tem 16%, sim. Mas aí já tinha havido o regresso dos retornados, e isso mudou um bocadinho, ajudou muito o CDS na altura. Mas estes partidos têm 3/4 do Parlamento, e de repente o PCP, o MDP, os partidos de extrema-esquerda elegem um deputado. Aliás, é uma figura extraordinária, Américo Duarte, deputado da UDP, operário da Lisnave. Uma figura absolutamente... Ir ver os debates da Assembleia Constituinte e ver as intervenções feitas naquela altura, enfim, Mas era um belíssimo parlamento, onde estava sentado o melhor do país. Mas é sempre uma coisa de lembrar. Eu devo dizer uma coisa muito interessante, Maria João. Aqui há uns anos convidaram-me para ir a uma associação de antigos parlamentares, e convidaram-me um dia para lá ir ao novo coisa. E depois houve nessa associação faz parte do Américo Duarte, que hoje em dia é amicíssimo todo daqueles velhinhos todos. Também. Eu penso que, não sei se ele já morreu, se não. Ele já morreu, entretanto ele já morreu. Estava uma pessoa mais moderada do mundo e tal, quer dizer... mas era uma figura muito... Ele depois não aguenta até ao fim. A UDP substitui por um José Manel, mas eu não sei se não era morreu em 2023, estava aqui a procurar. Eu não sei se não era de reforçar o fortíssimo, quanto mais a gente lê ou recorda ou vê documentários, o fortíssimo e determinante e definitivo papel de Mário Soares nestas... Eu disse-me a mim 100 vezes, e a todos os jornalistas, eu faço tudo para que haja eleições. Parece que estou a ceder, mas eu estou simplesmente a ganhar tempo e espaço de manobra para que haja eleições. Isso é muito importante. Foi um papel, até porque Sá Carneiro estava fora, o PSD estava numa luta um bocadinho azogada e malucada, com líderes que não eram os adequados. Como? A Helena ri-se. Sim, é uma forma. Não, é verdade. Azogada é uma forma doce de dizer o que tinha acontecido. Havia alguns líderes do PS da altura, enfim, ainda hoje discute-se se um deles não era um infiltrado, sim. Eu acho que aquilo brotava mesmo da cabecinha dele.
Pois. Mas o que interessa é que depois, evidentemente, isso é disfarçado pelo Partido Socialista ainda hoje, que fizeram quase tudo sozinhos. É evidente que o PSD apareceu muito depois, mas havia muito mais contactos do que aqueles que querem ainda reconhecer hoje, muitos já contactos, evidentemente, para preparar as coisas entre o PSD e o PS. Sim, e só para se ter ideia do ponto a que isto chegou, por exemplo, na Gulbenkian, Onde foram as na Fundação Gulbenkian, houve uma altura em que queriam sanear alguns dos administradores e puseram isso claramente. Não chegaram ao Zé de Pertigão, ficaram ali nas bordinhas. Pronto. Mas, por exemplo, houve outras figuras que foram mesmo portanto, era por todo lado, quer dizer, era mesmo por todo lado, não era apenas nas fábricas, era em um sítio como a Fundação Gulbenkian. A reportagem, esta história é assim, a reportagem do 11 de março, a RTP tinha um repórter no local. Havia poucos repórteres no local, portanto, o Expresso tinha a Helena, como é que ela se chamava? A Helena Vaz da Silva, que era na altura jornalista, depois era a repórter do Expresso, a RTP tinha o Adelino Gomes. O Adelino Gomes filma alguns daqueles momentos em que estão os dois os dois comandantes, os dois lados a conversar e ambos a dizer: estás aqui a fazer o quê? Estou aqui por ordens do chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, e eu também estou aqui por ordens do chefe de Estado-Maior, que era a mesma pessoa, que era o Costa Gomes, que era Presidente da República. Bem, como há esta e portanto depois eles no final se entendem, não, aquilo acalma, portanto esta reportagem não passou no telejornal. Porquê é que não passou? Só passa de madrugada depois. Porquê? Porque os militares vão à RTP visionar as imagens e dizem: isto não pode ir para o ar, porque fica-se com a ideia que o chefe de Estado-Maior-General não manda nada, ou então que mandou duas coisas diferentes. E não deixam ir para o ar. Portanto, depois aquilo fica, há ali uma coisa... Quer dizer, repara, isto é censura, não é? Interferência diretíssima. Mas era nesse ambiente que se vivia. Mas era um ambiente que se vivia ao ponto de o presidente da RTP da altura ter dito: eu vou embora. Quem era o presidente da RTP? Ramalhianes entrou para lá uma pessoa próxima do PCP, claro, portanto, porque aquilo passa a ser tudo assim. Bem, isto são milhares de histórias. Falaram da economia. Da quê? Da economia. Da economia. É porque... Não falámos ainda. Há um nome que me faz imensa impressão disto tudo, que é o nome daquele assessor do Vasco Gonçalves, que é o tenente, como é que ele se chama agora? O tenente que vai... Luís. Vai para o leste e morre. Que depois vai para o leste e morre, que é um tenente que vai aos bancos e com mandatos de captura em branco e que prende, por exemplo, a família Espírito Santo. Exatamente. E que quando chega a Caxias não querem deixar entrar, porque dizem: isto não está aqui, isto não está conforme, não é? Onde é que está? Isto não está conforme. O Manuel Castelo Branco, que quer entrar, desculpa interromper, o Manuel Castelo Branco nos pediu para entrar neste programa, avisa o nome do tenente, é Rosário Dias. Exatamente, Rosário Dias. É uma figura que eu acho que nós deveríamos perceber melhor, até para perceber melhor Vasco Gonçalves. Vasco Gonçalves é um homem que está sozinho em São Bento. Vasco Gonçalves, a sua família era muito particular e, portanto, ele acaba por estar ali isolado e reza a história que Rosário, ele fazia bastante medicação, reza a história que Rosário Dias lhe levava, na prática quase que tomava conta dele, levava-lhe assim um copinho de leite todas as noites, portanto há ali, nós acabámos por transformar... Uma paternidade. Acabámos por transformar Vasco Gonçalves... É um personagem, é muito pouco retratado, ele é retratado um bocado naquele livro do Pedro Castro também. Sim. Como é que é? Caça aos Milionários? Sim. Caça aos Milionários, que conta um bocadinho esta história, como é que as coisas passaram, mas de resto é alguém que passa, porque ele vai-se embora, portanto está envolvido no 25 de novembro, depois do lado que perde, vai-se embora, vai para o país de leste e morre lá. Mas mesmo assim ainda é condecorado numa altura qualquer.